Mateus 13, verso 3. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Mas saiu o sol e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, os quais a sufocaram quando cresceram. Mas outra parte caiu em terra boa e deu fruto. Um grão produziu, outro 100, outro 60 e outro 30. Nós estamos no ano da frutificação. E nessa passagem, nessa parábola, Jesus nos ensina sobre o poder da semente, uma semente que frutifica, uma semente que multiplica a 100 por 1. Quantos querem viver frutificação de fato nesse ano na sua vida? Quantos creem que essa palavra vai se cumprir na sua família? Diga aleluia! É interessante que a palavra nos mostra, Jesus nos mostra, que todo o solo recebeu uma semente de Deus. Todo o solo teve uma oportunidade de frutificar. O Senhor distribuiu sementes sobre os diversos tipos de solo. E a parábola também nos mostra que Jesus espera, existe uma expectativa do semeador, de que a semente frutifique, de que não seja uma semente perdida, de que não seja uma semente desperdiçada. Existe um potencial na semente. E Jesus nos traz cuidados, nos traz direções, para que nós possamos de fato frutificar de acordo com a semente que foi em nós depositada. Todos nós aqui temos uma semente de Deus dentro de nós. E a palavra de Deus nos mostra também, nos vários exemplos que nós temos de histórias de homens e mulheres de Deus, pessoas que receberam uma semente, que passaram por um processo e que frutificaram, pessoas que fizeram a semente valer a pena, pessoas que não se contentaram só em ouvir uma palavra de Deus, mas queriam que ela de fato tivesse um fruto no seu interior, de uma forma que algo dentro de si e ao redor se transformasse. Gideão um dia recebeu uma palavra, ele recebeu uma semente. Deus falou para ele: você é um homem valente. Num primeiro momento, Gideão não acreditou naquilo. A palavra diz que o anjo do Senhor apareceu para ele e falou: homem valente, o Senhor é contigo. Creio eu que Gideão naquele momento deu uma olhada para trás, olhou para o outro lado, né? Primeiro que um anjo me aparece, segundo ele está falando com ninguém. Sou eu mesmo. A semente é para mim, a palavra é para mim, a palavra é para você, meu irmão. Aquele homem que num primeiro momento não se sentia valente, um homem com medos, com dúvidas, com incertezas, ele acolheu aquela semente, ele passou por um processo, ele enfrentou o que ele tinha que enfrentar, rejeitou aves, tirou pedras, rejeitou espinhos, e lá adiante aquele mesmo homem está liderando um exército ousado, está sendo um instrumento de libertação, porque ele acolheu aquela semente. Ele acreditou naquilo que o Senhor disse a seu respeito, ele acolheu aquela palavra e aquela palavra frutificou. Deixa eu te falar uma coisa, guarda a palavra de Deus no teu coração e você vai ver frutos, como foi testemunhado aqui, muito maiores do que você pediu ou imaginou, porque a semente veio de Deus. E Jesus nos mostra, através da sua parábola, alguns cuidados que nós temos que ter, porque a semente nós já temos, a palavra já está aqui, mas primeiro ele nos fala sobre as aves, uma semente que caiu na beira do caminho, e as aves vieram rapidamente, enquanto a semente era lançada,
aquelas aves vieram e pegaram e comeram aquela semente. No verso 18 e 19 ele explica: compreendei, pois, a parábola do semeador. A todo que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Não é que a palavra se torne infrutífera, é que a semente é roubada. Jesus diz: o maligno vem. O diabo sabe o poder da palavra de Deus. O diabo conhece o poder da semente. E se tem uma coisa que o diabo quer fazer com o homem, primeiro, é impedir que o homem ouça a palavra de Deus. E nós vemos ao longo dos anos várias iniciativas contra isso, mas ao longo de todos os anos e ao longo de todas as gerações, essa palavra continua viva, sendo anunciada e transformando vidas. Aleluia. O maligno vem para tentar roubar, e se ele não consegue impedir que a semente caia, ele tenta tirar ela rapidamente. Costumo fazer essa comparação com distrações. Enquanto a semente é lançada, a ave vem. Enquanto a palavra é ministrada, chega uma mensagem. Oh, meu Deus, esperei essa mensagem o dia inteiro, né? Chega bem na hora do culto. Aí eu só vou olhar para ver o que é. Não vou pedir para levantar a mão, né? Eu só vou olhar. Tem um link, só vou clicar no link. Aí eu chego no link, tem uma promoção. Aí tem não sei o que, de repente eu estou fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a mensagem inicial. E aí já passou o bonde. A palavra já passou. Ou no momento que eu estou lendo a Bíblia. Hoje a gente tem a facilidade de ler a Bíblia num tablet, né, num celular, que é uma bênção, mas pode ser também uma distração, porque ficam aquelas notificações ali caindo toda hora, né? São aves. Ah, bispo, mas tá sendo muito radical nisso aí. Mas a distração é uma coisa pequena, meus irmãos, que às vezes rouba algo que Deus tinha para nos dar naquele momento. Eu quero te falar uma coisa: cuidado com as aves desse ano, cuidado com as distrações, porque nenhum solo ficou sem semente, e os solos que não frutificaram, não foi por causa da semente, foi por causa de algo que foi permitido ali ao redor. Jesus diz: o maligno vem, a ave vem, ele vem para roubar o que foi lançado no coração. E ele disse no verso 19: a todo que ouve a palavra e não a entende. Jesus nos diz que é mais do que o ouvir, é o entender. Mas nem sempre eu entendo tudo que é ministrado, nem eu. Nem sempre eu entendo tudo que eu leio da Bíblia, nem eu. Aliás, seria presunção nossa achar que iríamos entender a Bíblia por completo numa única leitura. É por isso que a gente lê, e cada vez acha um tesouro novo, um encorajamento novo, um entendimento mais amplo da palavra de Deus. Como isso é precioso, não é? Jesus está falando: não basta a semente ser lançada, precisa haver no solo a disposição, em nós, a disposição de entender. Entender não é ouvir, entendi ou não entendi. Entender é ouvir, meditei, refleti, pesquisei, li de novo, orei sobre, congreguei mais, até que eu entendi. Que coisa maravilhosa! O salmista diz: a revelação da tua palavra, Senhor, é tão preciosa, ela é luz, ela é um tesouro, e que seja um ano de tesouros revelados para você, no buscar do entender da palavra de Deus. Não deixa a semente ser roubada, não deixa a semente ser roubada. É preciso colocar alguma coisa que impeça essa ave de vir, quando a semente está muito na superfície. É por isso que Jesus falou: quando você entrar no seu quarto para orar, fecha a porta, ou fecha a janela, ou dá um pause aí no celular, ou na série favorita, mas quando for para meditar e receber a semente, que seja prioritário e intencional, para que nenhuma ave possa roubar.
Quantos estão entendendo e querem um ano de cuidado com a semente? Diga aleluia. Jesus também nos explica sobre o pedregal, verso 20. E o que foi semeado no solo pedregoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeça. Jesus vai um nível além, um solo que recebeu, não era só na beira do caminho. A ave não conseguiu roubar aquela semente de imediato, mas Jesus fala que aquela semente não tinha raiz, porque o solo era pedregoso. Aquela semente que começou a crescer para baixo, crescer para o interior, chegou no momento em que ela encontrou uma resistência, não da ave de fora, não de um demônio, ou de alguém carnal de fora, uma resistência interior. Quando a semente está crescendo para dentro, quando a palavra está entrando no nosso coração de fato, ela vai encontrar algumas pedras, ela vai encontrar alguma resistência natural que todos nós temos. Um exemplo muito claro de resistência inicial à palavra de Deus, o princípio dos dízimos. Para o mundo é um escândalo, é uma loucura. Que situação é essa? Você trabalha tanto com o seu intelecto, com o seu braço, com a sua força, você dá o seu suor e depois você vai lá e separa parte da sua renda para deixar numa instituição religiosa. De onde que é isso? Isso é fruto do entendimento que quem deu o meu intelecto foi o Senhor, quem me deu força foi o Senhor, quem abriu a porta foi o Senhor, e eu quero devolver ao Senhor, para que a obra do Senhor continue multiplicando. Mas isso não é algo natural de início, existe uma resistência. É ou não é verdade, irmãos? Quem já passou por esse processo, está nesse processo, não é verdade? Foi só um exemplo, mas existem outras pedras, talvez relacionado à santidade, à área moral. Não, mas Jesus me perdoa, Jesus me ama, eu posso dar essa vacilada, eu posso dar aquela outra vacilada, eu posso, ninguém está questionando o amor de Deus. O que Jesus quer é que você tire a pedra, deixe a raiz crescer no seu interior, e você vai ter uma vida plena, frutífera, sem remorso, sem angústia, sem prazer transitório e depois uma tristeza infernal. Jesus não quer isso, Jesus quer te ver livre para correr a carreira. Então deixa essa raiz crescer mais. Não é a ave que vem de fora, são convicções, entre aspas, interiores, raízes religiosas, situações familiares. Talvez cresci num contexto familiar em que isso era normal, em que aquilo era normal. Aí você vem ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus te apresenta um novo normal. A palavra de Deus te apresenta um padrão que é diferente do qual nós talvez crescemos ou vivemos como sociedade, consumimos assistindo, ouvindo em rodas de trabalho. A palavra de Deus está lá jogando uma pressão naquela raiz. Deixa a palavra entrar, porque um dia vem a tribulação, como Jesus explica aqui. Quando está tudo bem, aparentemente uma raiz rasa serve. Mas quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, essa é a hora que a gente fala: Senhor, obrigado, porque o Senhor me ajudou a construir a minha casa sobre a rocha. O Senhor me ajudou a estar firmado na tua palavra. Oh, aleluia. Jesus, ele fala, quando vem a tribulação ou a perseguição. E é interessante que no final do verso 20 ele diz: aquela pessoa recebeu a palavra com alegria. O solo pedregoso, num primeiro momento ele acolheu com alegria. É o arrepio daquele louvor, não é verdade?
é o arrepio, a alegria, a emoção de um ambiente de festa, de um culto de celebração, a gente acolhe, aleluia. Mas não bastou a alegria do início, é necessário uma raiz profunda. Quem está entendendo diz amém. Os frutos não virão pela alegria de um culto, pela alegria de uma mensagem que eu recebi num culto somente, pela alegria de um batismo do Espírito Santo. Os frutos virão com uma raiz firmada na palavra do Senhor, uma pessoa que se deixa ser transformada quando a raiz quer crescer. Aí eu digo não para o pecado, eu mudo as minhas prioridades, para que a raiz do Senhor possa crescer cada vez mais na minha vida, aleluia. E Jesus também nos explica sobre os espinhos, no verso 22, e o que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, e a sedução da riqueza, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Jesus vai num nível além, aquela semente começou a crescer, cresceu para baixo, cresceu para cima, e quando está perto de dar fruto, quando está quase se concretizando, ela é sufocada. Sufocada, Jesus nos explica aqui, pelas preocupações do mundo e a sedução da riqueza. Ela é sufocada por preocupações que vieram do crescimento, né? Todo mundo sonha em ser rico, mas o rico tem preocupações que outros não têm. E se o rico não tem a palavra de Deus, o Espírito de Deus, ele é sufocado pela riqueza. A bênção veio para ser bênção, mas se nós não priorizarmos Deus depois da bênção, a bênção pode sufocar a nossa vida. Quantos estão entendendo? Diz amém. É preciso a gente manter o foco no Senhor. Senhor, eu estou orando para a minha empresa crescer. Aí eu passo da fase da ave, eu passo da fase do pedregal, e aí as coisas começam a acontecer. Só que quanto mais cresce, mais demanda de mim, mais exige de mim. E aí vem aqueles choques de prioridades, de horários, né? O tempo que eu vou consagrar ao Senhor, a intensidade, a decisão de congregar, de meditar na palavra, de orar. Se eu não vigio aquilo e mantenho aquela mesma disciplina, eu sou sufocado. E Deus não criou ninguém aqui para ser sufocado pelas próprias conquistas. Deus não criou ninguém aqui para ser escravo de dinheiro e nem escravo de nada. Deus te criou para reinar com Ele, ter uma posição de domínio e ser um abençoador, mas conectado com o Senhor. E que venham muitos e muitos frutos nesse ano em nome de Jesus, mas que nenhum deles se torne um motivo que vai nos sufocar, nos impedir de continuar buscando ao Senhor. E no verso 23 Jesus diz: mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30, aleluia. Jesus fala que a terra que acolhe a palavra, que não aceita nenhuma ave roubar aquela palavra, que permite que a palavra crie raiz, vá além das pedras que existem no nosso interior, e que essa palavra continue crescendo sem ser sufocada pelas preocupações do mundo, pelas seduções do mundo. Essa semente não vai só frutificar um por um, essa semente vai frutificar chega até 100 por um. Oh, aleluia! Meus irmãos, que bênção que é. Ontem nós estávamos celebrando o aniversário, né, de um casal de discípulos nossos, e eles estavam contando que plantaram uma jabuticabeira, né? Jabuticabeira.
Diz que já compraram ela um pouco pronta, né? Não foi do zero não, né? Mas se fosse comprar a maior, seria R$5.000, né? Não foi? Falou? Aí compraram a menorzinha, que foi R$500, se eu não me engano. Foi R$200, né? Tá colhendo quantos frutos? Não, colheu 5 jabuticabas, colheu 7 jabuticabas, né? Não está no ritmo que queria ainda, mas se continuar cuidando, quem já teve ou teve em casa o privilégio de ter alguma jabuticabeira na vizinhança, né? Como é que fica o chão, irmãos? Fica o quê? Roxo, né? Aquele suco. É tanto fruto, é tanto fruto, é tanto fruto, e pensar que veio de uma única semente. A palavra de Deus é assim no nosso interior. Tem hora que a gente não vê nada, dá vontade de comprar uma jabuticabeira que já vem com pelo menos 5, mas não tem jeito. É a semente. O semeador semeou a semente. A gente recebeu a semente. Tem período que a gente não vê nada, porque a raiz está crescendo para dentro. Está transformando o nosso interior. Aí depois vem um fruto. Depois vem uma bênção. Vem uma transformação. O caráter vai sendo transformado. Colho 1, colho 2. De repente, quando eu vejo, não é só para mim. Eu vejo que meu cônjuge está colhendo, meus filhos estão colhendo, as pessoas que estão ao meu redor estão colhendo. Deus me fez uma árvore frutífera, aleluia, um ramo da árvore frutífero, glória a Deus. Então valorize a semente, faça valer a semente, rejeite as aves, tire as pedras, não seja sufocado pelos espinhos, permaneça e pratique a palavra, porque ela vai multiplicar 100 por 1, em nome de Jesus.